Existe roubar é pecado, matar é pecado, enganar é pecado. Existe vários né, tipos de pecado que a gente pode definir depois, mas não quero entrar nessa esfera. Eu quero aqui simplesmente não é, ser bem incisivo para que você me entenda não é, quando se trata exatamente do pecado. Porque se a gente for entrar, vai falar do pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão nem nesse nem no outro, mas enfim, não quero entrar nesse mérito. O que eu quero exatamente que você possa entender né, de modo inteligível é que, queridos, é que o pecado, veja bem, o pecado, não é? Ele gera, né, ele gera uma divisória entre a criatura, entre o indivíduo e Deus. Então, essa divisória impede que haja uma sintonia, que haja uma ligação, que haja uma comunhão, que haja uma intimidade entre Deus e o indivíduo, né? Que vive imergido né, no lamaçal do pecado, que vive aí na prostituição, que vive aí no alcoolismo, que vive aí se drogando, que vive aí, enfim, nesse submundo né, das trevas, nesse mundo sádico, nesse mundo tenebroso, nesse mundo sombrio. Então, veja, essa classe de indivíduos que pratica tais desobediência a Deus, esses é aonde a Bíblia ela define de forma categórica que automaticamente forma-se, né, gera-se uma divisória entre Deus e o pecador, impedindo que o pecador e Deus mantenha esta comunhão íntima, né, com o Espírito Santo de Deus. E aí veja bem, e ainda encobre o rosto de Deus para que Deus não o veja e obstrui a audição né, de Deus para que ele não vos ouça, ou seja, a oração desses indivíduos jamais será ouvida por Deus, jamais será ouvida pelo Criador, não é? Por quê? Porque Deus não ouve um pecador, um rebelde, um descrente, um incrédulo, né? Um soberbo, um orgulhoso. Então, todos esses que vivem nessa mesma esfera pecaminosa, lamentavelmente, eles não são nem vistos e nem ouvido por Deus, né? Porque assim como a palavra do Senhor, ela está sendo explicitamente, não é, categórica, ela está aqui declarando, fazendo a declaração do que concerne exatamente a essas práticas. Então, por isso que, queridos, que são diversas, são inúmeras pessoas que elas não querem ter uma comunhão com o Espírito Santo, elas não querem ter uma comunhão com os irmãos, elas não querem fazer parte né, do corpo de Cristo, que é a igreja né, a qual Cristo se sacrificou né, a si mesmo como um sacrifício único, né, definitivo, para que todos pudessem ter esta oportunidade de se aproximar de Deus sem a dependência de um sacerdote, não é? Mas tendo o próprio Cristo como nosso mediador, né? Então veja como que as benevolências, como os beneplácitos de Deus têm pairado sobre o ser humano, né, sobre esta espécie né, incrédula, né, e Deus todos os dias ele está com as mãos estendidas, está com os braços abertos para receber os indivíduos que reconhecem o estado né, pecaminoso e querem ter uma mudança radical espiritualmente falando e eles né, diante dessa consciência dependente né, de Deus, eles se curvam diante do Senhor e a misericórdia de Deus ela abraça-os, a misericórdia de Deus paira sobre cada um deles. E aí eles se converterão ao Senhor e serão novas criaturas,
não é? A velha já se passou, agora é a nova criatura em Cristo Jesus. Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, prostitui, prostitui mais, e etc. Mas veja bem, por isso que todos nós temos que ser vigilantes para que não venhamos cair, né, nas garras do Satanás, do diabo, nas armadilhas do demônio, porque o diabo ele é sagaz, ele é astuto, astucioso, e ele todos os dias intensamente, né, incansavelmente ele trabalha, ele está sempre elaborando uma estratégia, né, para tragar o povo de Deus, aqueles escolhidos. Por isso, né, que nós temos que vigiarmos, né, para que o demônio ele não venha nos tragar, nos lançar no abismo, não é? E consequentemente levar o indivíduo à perdição eterna, à morte eterna, porque o pecado, como eu já me exprimi, não é? Ele anestesia, o pecado ele drena a força espiritual, ele drena essa eletricidade espiritual, ele drena a sua fé, ele drena a sua expectativa, ele drena a sua moral, ele drena o seu caráter, ele drena os seus objetivos, ele drena a sua esperança, a sua certeza, a sua convicção e, além de tudo, a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou aqui hoje, né, como um servo de Deus, como um ministro da palavra de Deus, para lhe alertar, querido. O diabo não está brincando, ele não está aqui simplesmente, não é, rindo ou zombando, né, do povo de Deus. Não, ele é estratégico, ele é objetivo, ele é incisivo, ele veio mesmo para concretizar o seu objetivo, o seu foco, o seu ideal, o seu projeto, que é fazer com que essa espécie humana ela venha ser punida e, consequentemente, sofrer as consequências trágicas, terrível, né, irrevogável, que não se pode voltar atrás depois que morre, depois que fecha-se os olhos e entra ali, desce aquela sepultura, né, não existe mais como se arrepender. A única possibilidade, a única oportunidade é agora, enquanto está com esse fôlego de vida que Deus nos concedeu e não cobra absolutamente nada por ele. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus enquanto há tempo, arrependermos, temos que se arrependermos de todas as práticas, né, repugnantes, nessas práticas essas patifarias, né? A gente percebe que aonde esse cenário, né, evangélico está, nessa esfera, está inoculado ali, e são diversas pessoas que estão sendo enganadas, ludibriadas pela essa patifaria, pela essa promiscuidade, não é? por esse engano religioso que está aí, não é? Lamentavelmente, aparentemente é agradável, aparentemente é satisfatório, a gente chega até mesmo a ser convencido de que há Deus ali, mas não há Deus. Ali existe sim uma força, né, ali que pode ser definida como uma força não oriunda de Deus, mas como uma força oriunda das trevas, enganando, assim como o apóstolo Paulo já disse, que o diabo, se possível, se transfigura no ser de luz para enganar aqueles que hão de herdar a salvação, os escolhidos, né, para ser bem objetivos, escolhidos. Por isso, meu querido telespectadores, internautas, vamos, não é, buscarmos a presença de Deus todos os dias, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor possa, não é, dar força espiritual para cada um de nós, e sabedoria, entendimento, não é, para que o mal seja identificado instantaneamente e nós, através da sabedoria, do entendimento da palavra de Deus, do conhecimento da palavra do Senhor, nos aprofundando todos os dias em conhecer mais a Deus pelo intermédio da sua palavra. Então você vai distinguir o que é de Deus e o que é do diabo, e quando você distinguir, perceber que ali é uma estratégia satânica, você terá oportunidade, inclusive auxílio do Senhor Deus, para fugir, para afastar, para desviar-se do mal, como
próprio Deus falou a respeito de Jó, quando o diabo pediu autorização, permissão, né, para que ele pudesse tocar em Jó. E Deus disse: tu viste bem o meu servo fiel, que se desvia do mal. Então nós temos que nos desviar do mal, né? Deus o conhecera, né, via, contemplava todos os dias, e que ele era reto, fiel diante do Senhor, que se desviava-se do mal. Então o mal está aí, todos os dias ele bate na nossa porta, e nós não podemos abrir essa porta para o diabo, para o mal, para o pecado, para a tentação, para a ira, né? Nós temos que abrir a porta unicamente para o Senhor Jesus, porque somente Jesus, quando ele entra, ele faz uma morada agradável, ele traz refrigério, traz alegria, traz paz, traz harmonia, traz afeto, né? Traz prosperidade espiritual, prosperidade familiar, prosperidade financeira, ou seja, de nada o indivíduo tem falta, porque Deus está ali suprindo, né, a nossa necessidade. Por isso, queridos, que nós temos, né, que vivermos de acordo com a palavra do Senhor, sendo guiado pelas diretrizes da palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse: errai, pois que não conheceis o Evangelho, a palavra de Deus no seu poder. Quando o indivíduo desconhece, o nécio, né, desconhece, né, literalmente, completamente a palavra de Deus, ele vive no engano, na soberba, ele vive aí, né, imergido nesta lama, né, e caminhando com muita dificuldade, né, porque ele não tem conhecimento de Deus e nem tampouco da palavra do Senhor. Por isso que ele é uma pessoa incrédula, uma pessoa ignorante, uma pessoa que lamentavelmente não tem o caráter cristão e o Espírito Santo de Deus. Aí ele é soberbo, orgulhoso, egocêntrico, né? Ele é uma pessoa extremamente obcecada, vive numa ânsia, né, do conforto terreno, e não sabe que aqui tudo é passageiro, que nós almejamos a vida eterna. Aqui tudo é transitório, tudo passa, tudo vai se acabar. Mas a vida eterna, mas a morada com, né, a vivência com Deus, a morada com Deus, a eternidade com Deus, isso é satisfatória. Satisfatória. Amém? Não há nada que possa de fato substituir, né, este prazer eventualmente com Cristo, porque nós estaremos com Cristo, na glória com Cristo. Então por isso que nós temos que nos, né, ler a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos estudar a Bíblia Sagrada, vamos procurar viver, né, de acordo com as diretrizes, com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus, porque só a palavra liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então se o indivíduo que omite, né, o conhecimento da palavra de Deus, né? O indivíduo que negligencia o conhecimento da palavra de Deus, né, ele é caracterizado, denominado como o nécio, e o nécio não tem comunhão com Deus. Mas o sábio, aquele que age com certa sapiência, que busca o entendimento de Deus, esses sim são os escolhidos por Deus, e esses sim terão o seu lugar garantido ao lado do Senhor eterno, o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que, todos os dias, temos que vigiarmos, temos que ter absoluto, né, vigilância, cuidado, né, porque o diabo está ao nosso derredor, como Pedro disse, está ao nosso redor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele só quer um espaçozinho, né, insignificante, aparentemente, mas o que mais importa é que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, nos orientando todos os dias. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que você, querido, que está agora me ouvindo, tenha a plena certeza, a plena convicção, a absoluta convicção de que o Espírito Santo de Deus, ele é conosco. Amém? Ele é comigo e é com você. Vamos motivar, galvanizar esta massa, né? E vamos penetrar no cerne de Deus, e lá nós seremos envolvidos pela força espiritual, abraçado pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa força espiritual será reestruturada, a nossa estrutura espiritual, e as forças restabelecidas. Amém? E o Senhor Jesus nos concederá uma estadia agradável e satisfatória aqui na terra e, consequentemente, no céu. Amém? Que Deus possa te abençoar,
você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus, e até o próximo programa. Amém, graças a Deus.